que precisa para tu ser uma lenda no meio da luta? Ser um cara frio, apático, que parece não ter nenhum sentimento? Ou um cara durão, um cara de ser muito durão? Também tem aquele cara que parece ser um pouco mais simpático, símbolo da superação do brasileiro, bom de jiu-jitsu. Tá, e se tu for só um cara muito debochado, mas tiver vencido todos esses outros 3 arquétipos no meio da luta, será que é suficiente? Vem comigo, vamos definir isso agora. I'ma make you like that. Like that. Hoje a gente vai falar de Fabrício Werdum Vai Cavalo, meu conterrâneo de estado, que hoje está com 45 anos e talvez só 20% dele ainda seja lutador. Mas quando ele foi 100% lutador, ele deixou muita história para contar e varreu todas as lendas dos pesos pesados, todas que existiram no período em que ele era competitivo. Ele começou lutando no Jungle Fight aqui no Brasil e saiu do Brasil para lutar internacionalmente no Pride, que era na época o maior evento do mundo, chegando lá invicto com 5 lutas, 4 vitórias e 1 empate. Lutando, pegando já de cara Tom Erickson, era um wrestling americano enorme, da turma do Dan Henderson, que estava amassando todo mundo naquela época. Logo em seguida eu conheci ele pessoalmente, a gente só bateu um papo ali, eu cumprimentei e pedi para tirar uma foto. Em uma curiosidade muito grande, eu me lembro que ele não era tão conhecido na época, mas eu já acompanhava muito o mundo das lutas e eu comentei com a minha equipe. Falei assim, pá, olha lá quem é que tá na arquibancada, é o Fabrício Werdum. Os caras assim, quem é esse cara? Quem é esse orelhudo aí? E eu falei assim, pô, cara, ele lutou faz 1 mês atrás no Pride com o Tom Erickson. Os caras, mentira, vamos tirar foto. Fomos todo mundo pra volta lá e eu tirei essa foto tremida, porque na época não era todo celular que tinha câmera. Depois ele fez mais uma luta e encontrou, infelizmente, a primeira derrota com um já muito tarimbado e top da época, o russo paraquedista Kharitonov. Sergei Kharitonov já tinha várias lutas, é um cara que está até hoje no circuito e inclusive venceu a última luta contra o Tyrone Spong, um dos maiores trocadores da atualidade, perdeu para o Kharitonov nocauteado no MMA. Quer dizer que ele já começou ali se servindo até antes do top das primeiras 10 lutas, Werdum já pegou muita pedreira já. Fazendo depois no Pride mais 4 lutas. Dessas 4 lutas, 3 figurões. Alistair Overeem, onde ele venceu, estava fazendo ali uma transição, Alistair do meio pesado para o pesado, que era pouca diferença no Pride. Lutou com o Minotauro, que na época era muito mais tarimbado, muito mais experiente. Ficaram naquela de 2 grapples que trocaram durante 3 rounds. Minotauro venceu na decisão unânime. Lutando depois com Alexander Emelianenko, que já tinha mão de chumbo e pelo sobrenome já dá pra ver de quem que ele é parente. Foi só pra sentir o gosto de como era vencer um Emelianenko. E foi aí então que Fabrício chegou no UFC. No UFC ele infelizmente já encontrou de cara uma pedreiraça, um cara também que é enferrujável, o Andrei Arlovski, que luta também até hoje aí entre os grandes nomes do UFC dos pesos pesados. E não conseguiu passar desse teste, mas logo depois veio e venceu pela segunda vez Gabriel Gonzaga, que ele já tinha vencido lá no Jungle Fight. No Jungle Fight, inclusive, ele já pegou umas pedreiras. Uma delas que eu quero acentuar aqui foi o Guerreiro da Fé, o grande lutador brasileiro Ebenezer Braga, da era de ouro lá da transição entre Vale Tudo e MMA. E Fabrício Werdum venceu ele também, lá no Jungle Fight. No UFC, voltando, ele venceu o Gabriel Gonzaga, mais uma vez venceu o Brandon Vera, que mais tarde vem a ser campeão dos pesos pesados no ano durante um período até prolongado, chegando na acachapante derrota para Júnior Cigano. E ali ele mesmo disse que subestimou o Juninho naquela fase, naquele período, sendo o suficiente para o patrão, que já não gostava muito dele, mandar um chablau, vai-te embora que vai cavalo, vai cavalo. Onde Fabrício Werdum consegue então um contrato com o Strike Force, ali a segunda linha naquele momento dos eventos de MMA.
Ele faz a luta com o coadjuvante dos pesos pesados, lutando logo depois com o Antônio Pezão. É esse Antônio Pezão. Só que naquela época, o Antônio Pezão estava vindo de 6 vitórias consecutivas. Então era um momento completamente diferente desse Antônio Pezão que a galera conhece atualmente. Ganhando a partir daí um ingresso para a grande guinada da carreira dele, para o grande divisor de águas, onde eu posso dizer que a partir desse momento já poderia ganhar o título de lenda. Porque o que é mais importante para tu virar uma lenda se não derrotar outra lenda? E a gente está falando de uma invencibilidade de 10 anos. Werdum quebrou a invencibilidade de 10 anos de Fedor Emelianenko. Um ato que por si só, dentro de toda a história do MMA e principalmente entre os pesos pesados, já fala por si só de toda a carreira, de toda a continuidade e mostra o nível de jiu-jitsu, do verdadeiro jiu-jitsu mais afiado que existiu nessa categoria de peso. Logo após ele cede a revanche para Overeem e infelizmente ali fica no empate, tá 1-1 entre ele e Overeem. Mas o feito de ter vencido o Fedor foi tão grande, foi algo tão pontual na carreira de um atleta, que ele, mesmo não sendo amigo do presidente, do gerente do UFC, Dana White, ele ganhou a possibilidade de voltar. Sendo aí que ele alcança a melhor fase da carreira dele, com 6 vitórias consecutivas e 6 vitórias entre os tops da época. A gente já pode dizer que ele chegou enfrentando o pequeno pedaço redondo de ferro chamado Roy Nelson e venceu por decisão unânime. Mais tarde ele conseguiu fazer um feito maior ainda, que foi nocautear Mark Hunt. Ele conseguiu nocautear um dos mais duros kickboxers da história do MMA. Tendo já colado aí um outro feito digno de lenda, que é finalizar Rodrigo Minotauro. Eu tenho para mim, e nunca enfeitei a ideia, e muitos outros faixas pretas concordam comigo, de que Minotauro nunca foi o maior jiu-jitsu do mundo, ou o melhor jiu-jitsu peso pesado. Ele simplesmente começou em uma época que poucos pesos pesados sabiam jiu-jitsu, e sempre teve muito coração para suprimir a vontade do adversário de vencer e finalizar ele, como o exemplo que eu dei de mim mesmo em outro vídeo. Fazendo uma pequena observação nesse montante das 6 vitórias, que ele venceu também Travis Brown, que saiu bem mal do UFC, bem mal até ali, ele saiu casado com a Honda, mas ele saiu com uma sequência de derrotas. Mas Travis Brown também tem um feito muito grande na carreira dele. Ele foi um peso pesado que teve 13 vitórias consecutivas. Até aí eu vou ser franco com vocês, não estudei para saber o que foi luta marcada, luta feita para ele vencer, mas são 13 vitórias entre os pesos pesados Travis Brown tinha. E nessa primeira luta entre ele e Travis Brown foi onde Werdum fez o golpe de assinatura dele, aquela voadora do vileiro na cara. Indo então para mais um grande divisor de águas na carreira de Werdum, de maneira positiva, é claro. A disputa pelo cinturão do UFC, onde ele foi, vou procurar uma palavra certa, sagaz. Ele foi muito sagaz. Pegou o treinador, Rafael Cordeiro, a equipe da Kings, aqueles que eram possível acompanhar ele, e foram para as montanhas do México. Até o Joey Ranga fala isso, numa conversa, se eu não me engano, que ele teve com o Jamal Hill, atual campeão da 913. Ele comentou que lá o Werdum foi para a montanha e venceu na sagacidade, vencendo no cardio, o melhor cardio de pesos pesados que já se apresentou até hoje. E para quem não sabe a carreira do Caim Velasquez, mesmo que tenha muito e se ele não tivesse se lesionado, ele sim está entre os maiores nomes dos pesos pesados, com certeza, porque toda a vitória dele, todas as vitórias foram indiscutivelmente uma carnificina. Indo aí então para o primeiro divisor de águas negativo na carreira de Werdum. Algo que marcou aí, principalmente nessa nova geração que não acompanhou a carreira dele toda, foi a derrota na primeira defesa de título contra o Miocic. Foi em Curitiba, no UFC em Curitiba, ainda em casa, como quase um karma, onde ele foi e derrotou o Caim Velasquez no México e o Miocic veio para lutar com ele. A grande questão é que ele mesmo assume várias vezes no podcast que hoje ele é dono, hoje ele tem o Nem Me Viu, o podcast dele. E ele sempre comenta que ali foi toda uma questão de vislumbre, e isso não é uma desculpa, uma justificativa furada, ou uma nogueirada, como a gente chama no meio de quem é adepto, quem é amante do MMA, sabe bem o que é esse termo. Realmente ficou muito visível para mim, ali naquele momento, que ele só se fragou que ele ia lutar no momento em que o gongo soou. O gongo soou e parece que ligou uma chave, ele saiu em linha reta, batendo desesperado
como fosse um lutador de classe C ou um lutador amador, em direção ao Miocic, que já estava na ponta dos cascos há um bom tempo. Como o Miocic é um lutador daquela linha muito inteligente de MMA, de que menos é mais, deu 2, 3 passos para trás, cruzado, onde pegou certinho no queixo do nosso vai cavalo, largando o homem na lona na mesma hora. Ainda com uma boa maneira dele voltar e se manter no topo entre os pesos pesados foi ceder uma revanche para o Mr. Brown. E o Mr. Brown, eu vou dizer, levou mais uma peia do vai cavalo, e Werdum tem revanche nesse cartel dele. Tanto que a próxima luta, vamos para a nega entre ele e o Overeem. Infelizmente o Overeem venceu. Infelizmente, primeiro porque eu simpatizo e realmente gosto do Werdum. E segundo porque o Overeem é um asco de gente. E para terminar essa fase do Werdum no UFC, ele fez mais algumas lutas. Lutou com o Wal Harris, que infelizmente o Wal Harris é lembrado mais pela infelicidade que teve familiar ali. Lutou também com o Tiburi, que é um cara que se mantém até agora ali entre os top 10 dos pesados, é um cara sempre perigoso. E aí veio 2 reveses seguidos, e um deles para mim o revés mais pesado, muito mais pesado até do que pro Miocic. Que no caso ali ele perdeu pro Miocic, aqui ele perdeu pro Alexander Volkanov, desculpa. E o Alexander Volkanov é um bom lutador, mas está longe de ser já teve ali entre os top 5, mas está longe de ser um exímio lutador. É um cara que se prevalece muito da envergadura, mas mesmo assim, Werdum tinha todas as condições de vencer o Volkov. Então aí a gente vai para a parte mais negativa para mim na carreira do Werdum. Eu sei que para todo mundo pesa muito mais ele ter perdido para o Miocic, ter perdido o cinturão da maneira que foi, ainda mais aqui no Brasil. Mas perder para o Oleinik nas condições que o Oleinik já estava naquele momento, e o Oleinik não tinha arma nenhuma para apresentar para o Werdum que ele não tivesse uma solução. Simplesmente o que se apresentou ali para mim foi um Werdum no melhor estilo Frank Mir. Vim só para ganhar o meu cachê. E por que eu falei do Frank Mir? Porque me lembrou muito, e o Frank Mir tinha muito isso. Ele sempre teve condições de vencer qualquer peso pesado, qualquer cara que ele enfrentasse na categoria dele, mas tinha apresentações em que ele vinha assim, hoje eu não quero, hoje eu vim só para ganhar a minha bolsa aqui, vou embora para casa. E o Werdum nessa luta com o Oleinik foi exatamente isso que me demonstrou. Mas ele teve mais uma chance e saiu com chave de ouro, ele saiu bem do UFC. Deram para ele uma das lendas, um cara que virou lenda por uma grande luta que ele fez com o John Jones, Alexander Gustavo de Mauler, o sueco. E podem acreditar, as 2 derrotas consecutivas de Fabrício Werdum fez com que ele caísse nessa luta como zebra. Ele era a zebra, mesmo de Mauler vindo de 2 derrotas consecutivas do peso meio médio. A grande verdade é que o de Mauler não deu nem para a entrada. Fabrício fez o que poderia ter feito em várias outras lutas, botou para baixo e finalizou com o melhor jiu-jitsu do peso pesado que já existiu até hoje. Acabando aí o contrato dele entre o UFC, como nunca fez questão de puxar o saco do patrão, e o patrão também nunca gostou muito da cara dele, se acaba aí a história do Werdum no UFC. Indo para que hoje é uma das maiores companhias de MMA junto do UFC, a PFL, onde fez uma única luta, teve ali um no contest, baseado no que eu posso dizer que, por análise, em cima de análise que eu fiz daquele combate, porque eu achei algo muito errado da parte de Renan Problema, realmente o rapaz é um problema. O Werdum estava finalizando com um triângulo, o rapaz desistiu, depois fingiu que não desistiu, não batendo e acabou conseguindo um nocaute técnico, que foi anulado de maneira justa pela presidência, pela comissão atlética ali, responsável pela PFL. Uma das coisas muito interessantes referente à PFL é que hoje Francis Ngannou, possivelmente a maior lenda atual dos pesos pesados, faz parte desse plantel, e como um cartolão aí, como um cara lá da presidência. Só que o Werdum tá com todo o poder de mídia que ele tem, sendo podcaster, um grande empresário ali da boutique de carne, parte de açougue, o cara tá por cima da carne seca hoje. Começou a fazer uma propaganda para lutar com o Francis Ngannou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no ginásio, no estádio lá do Grêmio, que eu não faço nem ideia, porque eu não gosto de futebol. Mas o fato é que, infelizmente, o cara responsável por fechar as lutas da PFL disse que não é interesse da companhia nesse momento botar Werdum com o Francis Ngannou, cancelando as nossas esperanças e expectativas de ver
um evento da PFL com Verdun versus Enganu aqui em Porto Alegre. Fica aqui então a grande pergunta, a grande questão, dentro desse resumo da carreira de Verdun que eu passei, o que precisa para esse cara ser reconhecido como lenda? E eu não digo nenhuma lenda indiscutível, tal qual o Fedor, que teve N lutas que foram com lutas fakes no Japão. Verdun nunca lutou com o Zuluzinho, pelo amor de Deus. Eu digo no nível de lenda como o Minotauro, que inclusive Verdun finalizou. Verdun finalizou o Minotauro e finalizou o Fedor, que Minotauro perdeu 2 vezes e ia perder a terceira se não tivesse o no contest. Verdun também finalizou Caim Velasquez, que nocauteou Minotauro. Verdun venceu Roy Nelson, que nocauteou Minotauro. Ah, mas Minotauro é de outra geração, enfrentou outros caras. Sim, ele enfrentou caras com o jiu-jitsu dele quando ninguém sabia jiu-jitsu. Tanto que Minotauro foi finalizado 2 vezes que lutou com caras bons de jiu-jitsu, com Verdun e com Frank Mir. Eu não estou dizendo que Minotauro não deve ser lenda, não, eu estou dizendo apenas que no meu ponto de vista o Verdun tem que estar no mesmo degrau, na mesma prateleira, e não olhado por baixo e muitas vezes menosprezado. Eu não digo nem por essa geração atual, essa geração Instagram, essa geração que conhece luta pessoal pelo YouTube, mas muitos outros caras que acompanharam ainda assim a carreira de Verdun menosprezam, não dão para ele o título merecido de lenda. Fica aqui meu apelo, peço para vocês que deixem seus comentários, sabendo se concordam ou não por mim, para mim ainda fazer um balanço e ver se eu estou tão errado, se eu estou tão viajando, ou se realmente faz sentido nisso que eu estou falando, no que eu estou apresentando nesse programa. Agradecendo a todos, muito obrigado pela paciência de ter ficado até aqui, pela atenção, deixem o like pro Bruce Lee e se inscreve aí, galera. Vamos correr atrás disso. Eu sei que eu sou um canal pequeno, mas muito em breve a gente vai estar muito longe junto. Valeu demais, galera. Valeu, cambada. Valeu. É nóis, Queiroz. E vamos caminhar. Não, parou. Vamos fazer só um take só. Para, tá? Assim. Aí.